Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me alegro por estar mais uma vez com os irmãos. É um privilégio para mim poder estar aqui, mais esta vez, convidado pelo pastor André, para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu peço aos irmãos que, durante o período em que estivermos compartilhando essa palavra bendita do Senhor, os irmãos estejam acompanhando em oração. Deus abençoe a todos e Deus seja com cada um em todos os dias das suas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Querido Deus, nosso amado Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, nesta noite, reunidos como igreja de Cristo, para louvarmos, bendizermos, exaltarmos o Teu santo nome, para, ó Deus, Te adorarmos na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, aquele que provém todas as coisas e aquele que nos salvou em Cristo Jesus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, por isso estamos alegres. E agora, ó Pai, no momento de receber a Tua palavra, nós clamamos ao Senhor no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, fale ao coração de cada um de nós, meu Deus, a começar pelo Teu servo, que tem a responsabilidade de compartilhar essa palavra com humildade, fidelidade, temor e tremor na Tua presença. No nome santo do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto durante o decorrer da meditação. Façamos igual os bereanos, que quando Paulo e Silas pregaram o evangelho a eles, eles conferiam na Escritura, para ver se era aquilo mesmo, para ver se era verdade. Então, queridos, imitemos os nossos irmãos do passado,
para acompanharmos a meditação da palavra de Deus com precisão. A parte final do versículo 12, Filipenses 2, diz o apóstolo Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra desenvolver significa exercer, aplicar, desenrolar, fazer crescer, fazer progredir, produzir. Esses são alguns sinônimos da palavra desenvolver. A sociedade é composta por pessoas, cada qual com a sua característica, cada qual com as suas habilidades, aptidões, as quais esforçam-se para colocá-las em prática e fazer progredir, desenvolver com a maior eficiência possível. E nós, queridos, só podemos desenvolver alguma coisa que possuímos. Se eu não tenho alguma coisa para desenvolver, eu não desenvolvo. Eu não posso, por exemplo, desenvolver alguma característica ou habilidade que é própria do irmão Lucas, que é própria do irmão João Jaime, que é própria do Wesley. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele trata de alguns assuntos da vida cristã, vida esta que é característica só daqueles que foram transformados por Cristo. Ou seja, é uma característica do crente, do salvo pelo Senhor Jesus Cristo, e que fazem parte da igreja de Cristo. Essa carta ela está repleta de instruções sobre o desenvolvimento do cristianismo prático. Para o apóstolo Paulo, da mesma forma que Cristo se tornou servo, ele diz isso aí no versículo 7 do capítulo 2, os cristãos verdadeiros também devem se tornar servos de Cristo. Assim como ele, Paulo, e também Timóteo, que estava com ele, se tornaram, como diz o capítulo 1, versículo 1 dessa epístola. Somente os servos de Cristo estão aptos para servirem e amarem uns aos outros, desenvolvendo assim a salvação. Ainda aí no capítulo 2, nos versículos de 2 a 4, diz o apóstolo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, todas essas coisas, ter a mesma alegria, ter o mesmo amor, ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo, mas fazendo com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isto tudo está inserido no desenvolver a salvação com temor e tremor. O esforço do cristão no desenvolvimento dessa salvação é exatamente a área onde o poder de Deus atua, onde o poder de Deus é manifestado. A importância do esforço daquele que busca o desenvolvimento da salvação é o destaque nesse texto que nós lemos de Filipenses 2, versículos de 12 a 18. À medida que os cristãos trabalham esta salvação, eles vão se dando conta de que Deus está operando na vida deles e em suas realizações e através deles. A salvação, queridos, não é um ato ou um recurso de cada um de nós. Em nossa natureza nós não temos essa capacidade, essa possibilidade. É dom de Deus.
A salvação é dádiva de Deus aos homens. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículo 8, ele diz assim: pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E por ser dádiva de Deus, por ser dom de Deus, nós a possuímos, e porque a possuímos, nós somos desafiadas pelo apóstolo a desenvolver como a salvação. E é sobre isso que eu quero estar conversando com os irmãos nesta noite, nesta oportunidade, nesse texto de Filipenses capítulo 2, versículos de 12 a 18. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que essa salvação, ela precisa ser desenvolvida independente da presença do líder espiritual. Preste atenção, acompanhe no texto, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós precisamos, independente da presença do líder religioso, do líder espiritual, desenvolver essa salvação. Muitos crentes só se mexem mediante a presença de um líder. Paulo, ele não estava presente na igreja de Filipos quando ele escreveu esta carta. O capítulo 1, versículos 13 e 14 demonstram isso. Dizem que Paulo estava prisioneiro. Quando da cadeia, da prisão, por carta, ele desafia os cristãos de Filipos a continuarem fazendo progredir essa tão grande salvação, produzindo nesta de maneira clara, sincera, humilde e honesta. Desenvolver a salvação significa colocar em prática as instruções da palavra de Deus, como Paulo mesmo ensina no capítulo 1. Olha aí, versículo 27 e 30 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Colocar em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia. Não precisamos de ter um líder espiritual nas nossas vidas, ao derredor de nós, para colocarmos em prática as instruções da palavra de Deus. Quando a coletividade, chamada a igreja, na união dos seus esforços, nos esforços de cada membro, vive isto, esse desenvolvimento da salvação, ele está sendo realizado com temor e tremor. Não medo e pavor, mas com reverência e santo respeito ao Senhor. Deus, que é onisciente, tudo vê e tudo conhece. Independente da presença de um líder espiritual, assim como Paulo representava para aquela igreja o líder espiritual da igreja de Filipe, nós, os crentes em Cristo, não podemos estar na dependência da presença do pastor, do conselho, da junta diaconal, dos líderes das sociedades, dos departamentos da igreja, dos ministérios da igreja.
para desenvolvermos a nossa salvação dia a dia da nossa vida. As ações verdadeiras daquele que tem a salvação, elas são despertadas pela presença contínua de Cristo conosco. Jesus, depois de ressurreto, quando ele enviou os seus discípulos, dizendo: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. A presença de Cristo é contínua na vida do cristão, na vida do crente, na vida daquele que foi transformado pelo Espírito Santo, através do derramamento do sangue de Jesus. E esta presença contínua de Cristo na vida de cada um de nós nos leva ao desenvolvimento da salvação com temor e tremor. Quando o apóstolo Paulo afirma no versículo 13 que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, Paulo não está cancelando a necessidade dos nossos esforços pessoais nesse desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento se torna possível pela ação de Deus através do seu Espírito Santo em nós. A aplicação do esforço de cada um de nós no desenvolvimento ou na progressão da salvação está longe de violar a vontade de Deus, visto que é exatamente nesse esforço de cada um que Deus, por sua palavra, ordena para cumprirmos o seu propósito aqui neste mundo, o seu propósito salvador. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que nós andemos nelas. A salvação, então, queridos, ela deve ser desenvolvida diante de Deus, esteja ou não presente um líder espiritual, um líder religioso, porque Deus está presente no salvo. Paulo diz lá no versículo 12, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei essa salvação com temor e tremor. Em segundo lugar, nesse texto, uma outra maneira, o que faz parte do desenvolvimento da salvação, é desenvolvê-la sem murmurações nem contendas. Versículos 14 e 15, acompanhem comigo. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vocês poderiam me dizer, mas na igreja de Cristo é possível murmurações e contendas? É possível murmurações e contendas no meio do povo de Deus? E eu digo a vocês, vixe, como tem. Murmuração é reclamar de tudo. Murmuração é queixar-se à meia boca de quase tudo, lastimando a própria vida, da vida do próximo, da vida da liderança ou de qualquer outra coisa. Uma das coisas que mais aborrece o coração de Deus é a tal da murmuração. E você pode conferir isso nas Escrituras Sagradas. Lá no livro de Números, um dos livros de Moisés, no capítulo 11, versículo 1, nós podemos conferir isso. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial.
A murmuração do povo de Deus lá no passado aborreceu o coração de Deus. Diz o texto que irou-se o Senhor. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 24, o povo também murmurou contra o seu líder espiritual, o seu guia, murmurou contra Moisés por falta de água potável. Eles estavam numa região do deserto onde eles encontraram uma fonte de água, mas a água era amarga. Era inconsumível, se existe essa palavra. E eles se queixaram ao ouvido de Moisés, perguntando: que havemos de beber? Isso não aborreceu tão somente a Moisés. Lá no contexto vai demonstrar que aborreceu também a Deus. Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, ele recomendou à igreja de Corinto que eles não murmurassem como alguns do povo de Israel, os quais foram destruídos. Agora, voltando aos filipenses, de acordo com Paulo, eles não deviam imitar os antigos israelitas. É possível que os filipenses, embora fosse uma igreja abençoadora, estivessem murmurando uns contra os outros, ou contra os seus líderes. Não está escrito isso aqui no texto, mas infere. Vejam aí, confiram comigo, capítulo 2, versículos 2 e 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Provavelmente, isto aqui infere que Paulo ouviu que estava acontecendo alguma coisa entre os irmãos na igreja de Filipe. Alguma reclamação, alguma murmuração, algum desentendimento, tal como os israelitas fizeram contra Arão, em Números 16, 11. Queridos, vai uma pergunta aos irmãos nesta noite. Será que nós não temos murmurado contra os nossos líderes, deixando nós mesmos, cada um de nós, de desenvolvermos a nossa salvação, contrariando assim o Senhor da igreja? Mas o texto não fixa só na murmuração. O versículo 14 diz assim: sem murmurações nem contendas. A contenda é abominação diante de Deus. É mais que aborrecimento, é abominação. Contenda significa disputa, controvérsia, litígio, porfia. E em Provérbios, no capítulo 13, versículo 10, o grande Salomão diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, o apóstolo diz: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Ainda Salomão, em Provérbios 6, não precisam voltar lá, só acompanhe a leitura. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Diz Salomão: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras
Até aqui 6. E o que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª, ele abomina, ele odeia, ele rejeita, ele repulsa, ele não aceita. Assim é. Fazer tudo sem murmurações nem contendas é a exortação do apóstolo, aqui no versículo 14 do nosso texto. Em qualquer área da vida do cristão, é uma das regras da palavra de Deus para que possamos desenvolver a salvação com temor e tremor, sem murmuração nem contendas. Isto é, com reverência, humildade, respeito. Assim, tornando-nos como igreja cristã irrepreensível, sinceros e inculpáveis filhos de Deus, resplandecendo como luzeiros neste mundo pervertido e corrupto, diz o versículo 15. Mas o nosso texto continua ensinando outra regra para o desenvolvimento da salvação. Em terceiro lugar, desenvolvê-la preservando a palavra da vida. Desenvolvê-la preservando a palavra da vida. Versículos de 16 a 18 do nosso texto. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Preservando a palavra da vida. Faz parte do todo do desenvolvimento da salvação com temor e tremor. Mas o que significa isso? Preservando a palavra da vida. Paulo ele estava preocupado com a fidelidade dos filipenses ao Evangelho de Jesus Cristo, tanto na presença de Paulo como na ausência de Paulo. Ele diz isso lá no capítulo 1, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu esteja aí ou não esteja aí. O líder esteja presente ou não esteja presente. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, preservando a palavra da vida. Preservar a palavra da vida significa manter a fidelidade à palavra de Cristo e dos seus ensinos para as nossas vidas, que na sua própria palavra são fundamentais. É reconhecer que só a palavra de Cristo traz a verdade absoluta sobre a salvação e sobre a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 67 e 68, depois de muitos discípulos abandonarem a Jesus por causa do seu duro discurso e dura palavra a respeito do compromisso verdadeiro da fé cristã, Jesus perguntou aos 12 que ficaram lá: vocês também não vão se retirar? Aí Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Antes dessa declaração de Pedro, os discípulos já tinham ouvido Jesus dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. A igreja em Filipos estava sendo exortada a preservar a palavra da vida. A igreja de Cristo em todos os tempos é exortada a preservar a palavra de Cristo. Nós, hoje, aqui,
somos exortados a preservar a palavra da vida, que é a palavra de Cristo, para que no dia de Cristo, no dia do encontro glorioso com o Senhor, nos gloriemos como Paulo, de que não corremos em vão, nem nos esforçamos inutilmente. Preste atenção, queridos. Infelizmente, existem hoje centenas, milhares, milhões de cristãos que estão tentando desenvolver a salvação graciosa em Cristo sobre outros fundamentos, sem preservar a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra de Cristo expressa nas Santas Escrituras. Temos nós, no dia a dia da nossa vida cristã, preservado essa palavra da vida? Terminando, amados, ninguém pode desenvolver, como eu disse a princípio, características, habilidades, aptidões, dons que não possuam. Nós temos a salvação, por isso nós temos algo para desenvolver. É dádiva de Deus em Cristo, que inclui todos os atos e processos da redenção do pecador, como graça, justificação, propiciação, perdão, santificação, fidelidade. Isto tudo aconteceu em nosso favor, e isto só em Cristo, e aos que vivem nele e que nele creem e o recebem como Senhor e Salvador pessoal. Só nessas pessoas pode acontecer. Deus concede essas dádivas, contudo, por sua palavra, ele requer que a salvação seja desenvolvida. Isto é, não fique estagnada, estancada, parada, inativa, infrutífica. Porém, seja desenvolvida não irreverentemente, não desrespeitosamente, não relaxadamente. A salvação deve ser desenvolvida com temor e tremor. Em primeiro lugar, independente da presença do líder espiritual. Em segundo lugar, sem murmurações nem contendas, mas como inculpáveis filhos de Deus. Em último lugar, preservando a palavra da vida, que é a fidelidade aos ensinos de Cristo. Que o Senhor efetue em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém.